Boa noite, gente. Tudo bem? Pessoal do segundo ano aí, como é que vocês estão? Professor Sérgio aqui, tentando mandar um vídeo para explicar algumas coisas relacionadas ao exercício da lista relacionada ao presente perfeito. Não estou usando assim muitos recursos assim, mas estou mandando aqui uma explicação para vocês seguirem através do caderno o do exercício que tem a ver com o presente perfeito. Eu coloquei alguns exercícios teóricos, né? Fiz algumas perguntas e no final um exercício, que foi a sexta questão. E como vocês estão? Espero que estejam bem, tá? Se cuidem aí, cuidem da saúde de vocês, da família de vocês. E estamos nos cuidando, ok? Para quem logo estaremos juntos aí. Bom, gente, é o seguinte, relacionado ao primeiro exercício tem a ver assim o seguinte: quais as características principais do presente perfeito? Bom, gente, as características principais do presente perfeito são que é uma ação que aconteceu no passado, mas ainda pode estar acontecendo. A segunda é o verbo have como verbo auxiliar, tá? Então ele vai estar sempre em todas as frases, como eu recorrigi, coloquei em algumas questões aí de vocês, são verbo auxiliar o have, tá? E outra característica básica não é verbo principal, verbo no passado. Ele é no passado particípio, não no passado simples. Ok? Então a resposta seria essa: verbo no passado particípio e verbo auxiliar have em todas as frases. Ok? Bom, na segunda, qual é a definição do present perfect? O que é a definição do present perfect para vocês? Algumas pessoas realmente falaram, redundaram, ficaram uma definição assim grande, mas a maioria respondeu certo. Mas na verdade assim, é como eu falei agora. O present perfect é uma ação que pode estar ainda acontecendo, né? Tipo, eu tenho estado em Salvador por 10 anos. Então, desde 10 anos eu tenho estado em Salvador. Essa ação começou no passado, mas continua. Outra ação. Tenho estudado inglês há 20 anos. Ou seja, há 20 anos eu estudo inglês, ok? Então, assim, é uma definição fácil. E sempre lembrar, assim, quando você for colocar essa ação. Eu tenho estado, eu tenho visto, eu tenho ido, eu tenho morado, ok? Nas questões. Então, assim, basicamente a definição de present perfect é essa aí que eu acabei de falar. Bom, terceira questão. Qual a diferença entre simple past e present perfect? Bom, a maioria de vocês, algumas pessoas confundiram um pouco, mas algumas pessoas, realmente, acho que 50% vocês conseguiram acertar. Simple past é uma ação que terminou no passado, né? Então, assim, essa ação de eu fui ao teatro há um ano atrás, tá? Ou eu tenho ido ao teatro por meses. Então, todo mês eu vou ao teatro. Qual a diferença dessas duas aí? O primeiro está no passado simples, eu fui ao teatro. E o segundo está no presente perfeito, ok, gente? Então, galera, é isso aí. Bom, basicamente o quê? Qual a característica, qual a diferença entre Simple Past e Present Perfect? É isso aí. Passado simples, a ação terminou. Presente perfeito pode estar ainda rolando, tá? Existe um pouco uma dúvida em relação a isso, porque em algumas frases há uma ideia de que essa ação pode ainda continuar, tá? Então, muitas vezes, o Present Perfect Continuous, né, que tem o ing no verbo principal, ele tem isso aí, ele tem essa ideia direta que a ação não acabou ainda. Mas esse é outro assunto, ok, gente? Bom, vou para a quarta questão agora. Bom, nós temos uma frase aí. Have you been in London? Aí a pergunta, né? Qual é o verbo auxiliar e o verbo principal? Have you been in London? Quer dizer o quê? Você tem estado em Londres? Né? Quem é o verbo principal dessa frase aí? É o have? É o been? Né? Ou é o in, como algumas pessoas colocou? Gente, in é uma preposição, tá? Não é verbo, não. O have é o verbo auxiliar, tá? Então ele está no início da frase porque é uma pergunta.
E o been é o verbo to be no passado particípio. Então aí, você tem estado em Londres, né? É uma ação que está no presente perfeito, tá? Então, essa ação está no presente perfeito, não está no passado simples. Ok? Então, verbo auxiliar, have, e o verbo principal, been. Ok, gente? Então, é isso aí, gente. Eu queria fazer esse comentário rápido, eu não tenho assim muitos... para usar aqui a câmera do celular, meio complicada para a gente mostrar o exercício, né? Porque eu teria que, depois do selfie, eu teria que mostrar o exercício virando a câmera, só que ela não consegue fazer dessa forma. Bom, de qualquer maneira, eu acho que dá para ajudar vocês. Dê uma olhada aí no exercício que eu passei e gostei muito, a maioria de vocês respondeu os exercícios. E que bom que vocês estão se esforçando, mesmo de longe, com essa dificuldade toda, vocês estão se esforçando, tá? Então, qualquer comentário eu volto de novo a falar aqui, tá? Ok, gente, um abraço, bom domingo para todos, boa semana.